Do nosso Senhor Jesus. Hoje é culto de libertação, né? Que o Senhor possa me usar os meus lábios para estar falando da palavra dele. Que seja o Espírito Santo e que seja o que o Senhor quer falar à igreja, né? Eu quero estar cumprimentando os irmãos que ficam no nosso canal, né? Você que está nos assistindo, essa palavra, dá um like, né? E que venha entrar no seu coração e que todas as bênçãos do Senhor caiam sobre sua vida e sua família. Amém? Quero agradecer a Deus pela mais uma oportunidade. Quero agradecer a Deus, as minhas pastoras, pela oportunidade de estar aqui, pela confiança. E que o Senhor abençoe essa palavra e que venha entrar em nossos corações. Que a gente venha aprender mais um pouco de Deus. Amém? A palavra do Senhor está lá em Mateus, aleluias, capítulo 13, no versos 24 em diante. Amém? Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Louvado e engrandecido é o teu santo nome. Mateus, capítulo 13, versos 24 em diante. Amém? A palavra do Senhor vai falar a parábola do joio e do trigo. E a palavra vai nos dizer: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo o homem, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E eles lhe disse: um homem inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: quere, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhe disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também um trigo com ele. O deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Então, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Poderoso e eterno Deus, Pai amado, Pai querido, obrigado por essa oportunidade, obrigado por estar aqui. Senhor, que seja o Espírito Santo que ministre essa palavra hoje, que venha usar os meus lábios. Senhor, perdoe nossos pecados, segure na nossa mão quando precisarmos, todos os dias das nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluias. É a parábola do joio e do trigo. Ontem nossa pastora foi lá em Malaquias, falou quem serve e quem não serve a Deus. E Ele conhece. Ele conhece quem é joio, Ele conhece quem é trigo. Então essa parábola, Ele explica, né? Que propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no campo. E quem deve semear essa boa semente? É eu e você. Somos nós que devemos semear a boa semente. Porque quando você serve ao Senhor de alma, de coração, você vai semear boa semente, porque dela vai vir bons frutos. Mas quando você está na casa do Senhor, que você não semeia coisa boa, maus frutos você também vai dar.
E quando vai chegar um tempo que você vai ser cobrado. E o que você vai dizer ao Senhor? Mas Senhor, eu estou na sua casa. Mas isso não significa dizer que você é uma boa pessoa. Não significa. Aqui a palavra do Senhor vai dizer: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. É Ele que semeia a boa semente. É o nosso Senhor Jesus, é o Filho do homem que semeia a boa semente. Mas também tem o maligno. Foi ele que se infiltrou ali no meio do trigo. Mas também o Senhor permitiu para crescer todos juntos. Crescemos todos juntos. Nós vemos que tem família, que dentro de uma família tem o joio e o trigo. Tem aquela chamada ovelha negra da família. Toda família tem. E ela é criada como? Todo mundo junto. Quantas mães, pais têm aí 5, 6 filhos? 3, 4 é bom, 2 não é. 3, 4 tem um caminho, né, bem sucedido, 2 não é. E foram criados como? Todo mundo junto. A palavra do Senhor vai dizer que o campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. O joio é os filhos do maligno. E interessante que o mundo está cheio de joio. O maligno jaz no mundo. E nós que estamos na casa do Senhor, que vamos ser vigilantes de não ficar no meio do joio. Porque naquele grande dia, o Senhor vai separar. Ele vai separar o joio do trigo. E se você não for um trigo? Como os muitos têm hoje na casa do Senhor, que lê a palavra de Deus, mas não pratica. E o Senhor, Ele sabe distinguir quem verdadeiramente serve a Ele e quem não serve. Quem está na casa do Senhor brincando com a palavra dEle, mas o Senhor, Ele é fogo consumidor. E ai daquele que brinca com a palavra dEle. Ai daquele que escolhe os dias da sua vida para estar blasfemando com a palavra do Senhor, falando que é crente, falando que sabe da palavra, dando maus profecias, enganadores, porque vai chegar o dia que ele vai prestar conta com o nosso Senhor Jesus, né? Não vai ficar impune, não fica. Então a palavra do Senhor, ela não é brincadeira. A palavra do Senhor, ela é coisa séria, né? Muitas das vezes a gente peca porque somos falhos, mas é muito lindo quando um pecador reconhece o pecado, quando ele pede perdão ao Senhor, quando ele procura viver a palavra corretamente, porque ele é abençoado. Ele é abençoado. O milagre que o Senhor fez anos, milhões de anos atrás, Ele faz hoje, porque Ele não mudou. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo Deus. Ele não mudou. Então que a gente venha querer ser trigo nessa terra e não joio. A palavra do Senhor vai dizer: e eles disse, um homem inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, quere pois que vamos arrancá-lo? Seria fácil. Era só Deus permitir. Eles conseguiam ir lá e arrancava ali mesmo, ele conseguia separar. Mas o Senhor não permitiu. Deixou ficar os dois.
deixou crescer os dois juntos. Aleluias, louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor Jesus. Ele, porém, lhe disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também um trigo com ele. Se o joio tivesse ido, o trigo ia junto. E nós sabemos, como diz um ditado que ele é popular, uma maçã podre, ela apodrece toda a plantação. Então, se você é um trigo nessa terra, não se misture com joio, igreja. Não se misture. Nós sabemos que o celular está aí, a rede social ela está aí. Você pode não se misturar assim ao vivo, fisicamente, mas pela internet, pelo virtual, quantas pessoas se misturam com o joio pelas redes sociais? Quantas pessoas, jovem, adulto, as pessoas colocam, porque os jovens, porque... Não, é todo ser humano. O jovem, o velho, o adulto se mistura com joio pelas redes sociais. E pensa que ali Deus não está vendo. Mas Deus, ele vê todas as coisas. Ele não deixa nada, não passa nada despercebido. Então, que nós venhamos ser vigilante também com nossos aparelhos. Hoje em dia, nós precisamos de um celular, nós precisamos de notebook, de tablet, são ferramentas de trabalho. Né? Hoje em dia, quando você vai para uma entrevista, muitas das vezes nem precisa ir, hoje é tudo virtual. O mundo é virtual. Mas a palavra de Deus, a Bíblia, queira ela sim, igreja, não queira ela virtual, queira ela sim, o livro, a Bíblia. Não misture as coisas, não misture as coisas. A palavra de Deus hoje fala sobre não misture as coisas. Saiba separar, como o joio e o trigo foi separado. Então, saiba separar as coisas. Saiba o que é certo e o que é errado. Saiba onde lhe cabe e onde não lhe cabe. Muitas das vezes a gente pensa que todo lugar, mas se eu for ali, dali eu vou sair crente. Você tem estrutura para isso? Você tem? Você está estruturado para passar por situações e sair erguido? Eu não estou. Porque nós não temos força contra o inimigo. Quem tem essa força é o Senhor. Então temos que estar alicerçados a Ele 24 horas por dia. E o Senhor lá no 30, no versos 30 fala: deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Então, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e ataiai em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Olha que coisa linda. Você ser esse trigo e o Senhor pegar você para juntar ele lá no celeiro dele. É muito lindo. É muito lindo. Que a gente possa estar servindo ao Senhor de coração. Porque o Senhor, Ele conhece cada um de nós. Ele conhece a mim, Ele conhece a você. Não conseguimos enganar a Deus. Não conseguimos. Então que a gente venha saber separar o que é certo, o que é errado. Que a gente venha saber separar o trigo e o joio das nossas vidas. Que a gente venha saber separar.
porque não estamos imunes a cair em armadilhas, mas estamos imunes se servir a Deus com alma e coração. Ele não permite que o inimigo arma contra a sua vida. Ele não permite. Ele lhe avisa em sonho, usa um vaso. Então não se misture. Saiba separar o que é bom, o que é ruim, o mal e o bem da sua vida, para que você não corra o risco de andar e morrer na praia, de orar e fazer oração de tolo, de fazer propósito em cima de propósito e não ser recebido no céu. Porque as pessoas, os crentes, acha que eu vou fazer um propósito ao Senhor e que vai chegar. Não é assim que funciona, porque o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece cada um de nós, quem está fazendo de coração e quem não está fazendo. Ele conhece os servos dele, ele não se deixa enganar. Então que a gente venha separar o bem e o mal das nossas vidas, que a gente venha saber escolher o joio e o trigo das nossas vidas, que a gente venha saber, porque o Senhor, Ele nos dá o discernimento. Você quer discernimento? Peça ao Senhor. Você quer sabedoria? Peça, Ele vai lhe dar, para que você seja uma pessoa bem-sucedida aqui na terra. E quando chegar aquele grande dia, o Senhor não virá para você e apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Então que a gente venha saber separar tudo na nossa vida. Tudo que você vai fazer, aonde você vai fazer, com quem você vai fazer. Que você saiba separar o joio e o trigo, o bem e o mal, o certo e o errado, porque anda tudo junto. O mal, ele é mal, ele é joio, ele é errado. E o trigo, ele é bom e ele é do bem. Então que a gente possa, em nome do nosso Senhor Jesus, saber separar certas coisas da nossa vida. Que a gente aprenda a apresentar o Senhor Jesus tudo que vamos fazer nessa vida, porque Ele nos livra de situações. Quantos livramentos nós não temos num decorrer de um dia, da hora que você acorda, a hora que você vai dormir novamente. Até nós dormindo, o Senhor está ali, nos livrando, do homem mau que pode invadir a sua casa, entrar na sua casa sem você ver. Então o Senhor está ali, Ele está livrando você. Então somos libertos e o Senhor livra a gente do mal. E Ele nos dá estrutura para lidar quando o dia mal chega. Ele nos dá sabedoria para também lidar com esses dias. Ele também nos dá discernimento para a gente discernir o que é bom, o que é ruim nas nossas vidas. Mas para isso precisamos ser servos, porque Ele conhece quem é justo e quem é ímpio. Ele conhece. Eu e você pode até não conhecer, mas o Senhor, o Deus do impossível, o Deus dono de todas as coisas, Ele conhece tudo e todos. Então que a gente possa poder separar nessa noite o que vai nos algemar, que nós podemos separar o que vai nos prender, que a gente possa ser libertos. É um culto de libertação. Então que a gente possa poder separar o joio e o trigo para que sejamos libertos.
Porque não adianta você querer libertação na sua vida se você não faz as coisas corretas como o Senhor nos ensina. A palavra do Senhor tem tudo que precisamos saber, está aqui na palavra do Senhor. E se todos os dias a gente lê um pequeno versículo, um pequeno que seja, ali a gente vai se alimentando da palavra. Espiritualmente falando, a gente vai sendo alimentado. E assim nos dias vão passando, e você vai estar fortificado espiritualmente. Que nós não podemos deixar morrer, ter morte espiritual. Nós temos que estar regando ali todo dia, com oração, jejuando, lendo um pouquinho da palavra. Muitas das vezes passamos o dia na correria, vamos para um lado, para o outro, e não tiramos nenhum tempinho para ler um versículo. Mas que a gente venha pedir, Senhor, me fortalece todos os dias. Que você olhe para a Bíblia, corre lá, já lê um versículozinho pequeno, para não deixar para depois. Porque o Senhor, quando Ele vai agir na nossa vida, Ele não deixa para depois. Ele age na hora certa, no dia certo. Ele não olha para mim e para você e Ele fala assim, depois eu vou agir na vida dela. Não. Ele age na hora certa, no momento certo. Então que a gente não venha deixar o nosso Senhor de lado. Que a gente venha estar ali, sempre agradecendo, sendo gratos por tudo que Ele faz por nossas vidas. A palavra do Senhor fala que Ele diz, seja fiel no pouco, que no muito eu te honrarei. Então que a gente, independente da situação, independente do que você esteja passando, esteja ali fiel com o nosso Deus. Porque Ele é fiel comigo e com você, todos os dias da nossa vida. Amém? E essa é a palavra que eu trouxe hoje aos irmãos, que os irmãos possam refletir, né, sobre fazer o certo, refletir sobre separar o que é bom para você, o que é ruim. Qualquer gigante que esteja aí lhe afligindo, né, mate esse gigante com oração, mate esse gigante com jejum. Peça para o Senhor, Senhor, me liberta. Senhor, trabalha na minha vida. Senhor, eu não quero ser assim. Eu não posso, mas o Senhor pode. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Senhor, que eu entenda, mesmo que eu não conheça, mas que eu venha entender o que o Senhor quer para mim. Senhor, faça a tua obra na minha vida. Perdoe os meus pecados. Senhor, usa-me para ser canal de bênção na vida daqueles que estão aí fadigados, sobrecarregados, precisando de uma palavra. Então que a gente venha pedir ao Senhor. Lá em Mateus 7 ele fala, pedir e dá-se-vos-á. Então se nós pedimos, Ele vai nos dar. É um processo. Muitas das vezes doloroso, mas é gratificante. Quando a vitória vem, a gente muitas das vezes nem lembra o que passou. Porque a vitória do Senhor, ela é muito maior do que qualquer sofrimento que você venha passar. Qualquer sofrimento que você venha passar, a vitória do Senhor, ela é bem maior. Porque Ele é maior, porque Ele é o dono de todas as coisas, porque Ele é o Deus do impossível, porque Ele trabalha quando a gente menos espera. Quando a gente pensa que a gente está ali sofrendo, Ele vem com aquela injeção de ânimo. E Ele anima a mim e a você. Amém? Eu deixo essa palavra para os irmãos,
Que o Senhor possa abençoar cada um de nós. E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome do nosso Senhor Jesus.